Livro do profeta messiânico Isaías. Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Enquanto você abre, eu quero dizer que Deus é bom. Aleluia. Ontem estivemos no culto ali na casa da diaconisa Fátima Martins. Sábado que vem não haverá culto, como foi dito lá, para um descanso. Foi 2 turnos em seguida, aí a gente dá uma pesadinha no freio, cuida da família, né? E voltamos de novo. Próximo culto, casa da irmã futura diaconisa Leni. E no outro sábado, na casa do diácono Evandro, vai diaconisa Santiago, tá bom? Então, eles hoje, Evandro hoje já cantou a pedra logo, né? Ninguém falou nada, eu já quero então. Depois da Leni, né, estivemos lá fazendo a visita, e aí ele falou, ninguém falou nada, já tem algum, falei, tem a Leni, então depois eu vejo. Então, já estão, marquem na sua agenda. Pastor, eu não posso ir nos dois. Vai um, eu não posso ir nem nos dois, então olhe, para que Deus providencie, para estar tudo bem, tá bom? Pastor, obrigado, e no culto do lar, não, irmão, não, tá? Nós vamos cooperar com nossos amigos. Pastor, eu quero um culto meu lá, mas eu não quero fazer, porque eu estou sem desprovido, não tem como fazer nada. Irmão, não precisa fazer nada. Escuta o seu lar para abençoar a tua casa, abençoar a tua vida. Amém? Agora, se você quiser fazer alguma coisa, Deus provê, né? Deus faz situação, né? Ontem a dona da casa ficou desesperada, porque a ligação começou, eu não vou poder ir hoje, eu não vou poder ir, eu não vou poder ir. E ela tinha preparado 1 milhão de caldo, né? E aí, de repente, apareceu a gente. E a regra era meia vazia de caldo, meio vidro de pimenta. Só ir embora depois que acabasse. Eu tive compromisso, fui embora depois do culto. Não sei o que acabaram com a pimenta. O caldo sim, né? Pois é, a diaconisa Yolanda fez um caldo ontem, ó. Bacana, viu? Vamos lá, Isaías capítulo 53. Vira para o teu irmão e diz assim, ó. O pastor hoje vai trazer uma palavra. O pastor vai fazer uma palavra. Fala para ele assim: do céu, nos lembrando sobre o Calvário. Agora vira para ele e fala assim: sabe qual é o tema de hoje? Sabe qual é o tema de hoje? Responde não, você não sabe. Eu sei, você não. Diz não. Aí fala para ele: o Calvário. O Calvário. O caminho da salvação. Caminho da salvação. Amém? Então vamos ler. Isaías capítulo 53, versículo 5. Grande é o Senhor, poderoso é Deus, maravilhoso é Ele. Aleluia. Isaías 53, versículo 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Senta dando glória a Deus, declarando que Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Um dia atrás aí perguntaram para mim: você não cansa de falar isso não? Aí eu disse para ele: olha, já me chamam que diz que eu sou viciado na Bíblia. Eu não tenho vício nenhum, então eu tinha que viciar em alguma coisa. Eu viciei na Bíblia. E a Bíblia diz no Salmo 107: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. Então não tem como parar de lembrar disso. E o Salmo 100 vem dizendo: celebrai com júbilo, alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. Eu ainda estou nessa terra. Enquanto estou aqui, vou celebrando, adorando a Ele, exaltando a Ele. E quando subir, eu continuo lá. Aleluia. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagados pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. É um texto, queridos irmãos e irmãs, igreja Recampai, igreja santa do Senhor. Hoje nós estamos na casa do Pai para reunirmos para refletirmos sobre um dos momentos mais impactantes, centrais da nossa fé. Que momento é esse? Impactante, que momento central é esse? Chamado-se Calvário. É o ponto culminante da história da redenção.
é onde nós vamos entender que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Jesus se dispôs a entregar a sua vida por nós. Por isso, nesta noite, eu trago uma mensagem voltada para o Calvário, que tem o tema como o Calvário, o caminho da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso objetivo, nesta noite, nós temos que lutar todos os dias, compreender qual é o significado profundo do sacrifício de Jesus que fez por nós na cruz do Calvário. Todos os dias, todos os dias, todos os dias somos chamados para entender o que é o sacrifício dele, porque todos os dias ele nos prova que nos amou. Quando nós acordamos, quando nós respiramos, quando nós vamos para o trabalho, tudo bem, ela pode dar glória a Deus, mas tudo bem. Na segunda-feira você vai lembrar de eu falando isso aqui. Quando você acordar, passar e ver um acidente, quando você passar, estiver indo para o trabalho, escutar um plano dizendo, você vê alguém desesperado lá dentro, indo para o hospital, você vai dizer, obrigado Jesus, é por causa do Calvário, é por causa da cruz que eu posso ir para o meu trabalho em paz e saber que o Senhor vive, e eu posso crer que o meu hoje, o amanhã, o que virá será melhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Isaías 53 é uma parte do servo sofredor, Evandro, onde nós vemos Jesus sofrendo. Aquele que agora vem como uma profecia que aponta para quem? Para o Messias. Uma profecia que aponta para Jesus Cristo. O texto revela que nós vemos que ele enfrentaria tudo isso por causa de nossos pecados. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Vira para o teu irmão e diz assim, ó, foi por você. Vira para o outro e diz, foi por você. Se conseguir, alcança mais um, aponta o dedão para ele e diz assim, ó, foi por você. Foi por você que foi feito o sacrifício. Aleluia. Aqui há uma palavra chamada ferido. Ferido indica o sofrimento, onde Jesus foi ferido por nossas transgressões. Jesus foi ferido, machucado por você. Jesus foi ferido, machucado por mim. Jesus foi ferido, machucado por nós. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Que todos os dias ele, ó. Aí eu lembro de quê? E todo dia o pecado vem, me chama, e todo dia o pecado vem. Mas aí nós temos resposta para ele. Nós declaramos e diz, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo. Aleluia. Nós temos resposta, irmão. E às vezes ficamos entalados dizendo na frente do inimigo, dizendo, eu não tenho resposta. O inimigo diz, você não vale nada, e você fica parado, você não vai conseguir, você fica parado. Mas você tem resposta. Jesus na cruz do Calvário, ele sofreu por nós, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Ele foi ferido para dizer, prossiga Hugo, prossiga Lana, prossiga Maria Pereira, prossiga a igreja do Senhor, prossiga cada um de vocês. Aleluia. Aleluia. Vamos prosseguindo. Ele olha e diz, eu olhei para a terra, vi a região e diz, prossiga, porque eu já paguei pelos seus pecados. Ele olhou para o índio e diz, prossiga, porque eu já paguei pelos seus pecados. Ele olha para a Cátia e diz, prossiga, Cátia, porque eu já paguei pelos seus pecados. Eu fui ferido por vocês na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Temos que entender isso. Às vezes estamos na igreja frios. A palavra parece que entra e não ferve em nós. Irmãos, tem gente louco para poder ouvir que Jesus ama ele. Aleluia. Tem alguém querendo saber se que Jesus tem poder para mudar a vida dele. E Jesus nos traz essa noite para dizer que foi ferido pelos nossos pecados. Como se não bastasse ferido, ele foi esmagado. Quando
nós ouvimos essa palavra esmagado, sugere que é uma coisa intensa de sofrimento. Sabe quando você é prensado e está doendo? Então te prensando, mas está doendo. Sabe quando aperta a mão, alguém chega assim, pega a sua mão despreparada, primeiro que você, e começa a apertar? E aí você começa a dizer, está doendo. Mas a pessoa não se torna de aperta mais, você está doendo, ela aperta mais. Assim foi Jesus, esmagado. O diabo cada vez mais apertava, só que ele não dizia que estava doendo. Aleluia. O diabo perfurava ele, mas ele não dizia que estava doendo. Não é igual nós que um aperto, uma porta fechada, nós está doendo, Jesus. Um momento difícil, nós dizemos, está doendo, Jesus. E ele passando por tudo isso, como ovelha muda indo ao matadouro, ele suportou esmagado, como se estivesse sobre ele os nossos pecados. Aleluia. Os meus pecados, esmagando Jesus. Os seus pecados, esmagando Jesus. Conta aqui dentro, pouquíssimo que estamos hoje, mas tem mais de 10. Aleluia. Imagina um pecado só de cada um, esmagando um só homem, um só ser, e Jesus Cristo de Nazaré, contra uma parede, e alguém perfurando, vai aceitar, vai levar, vai continuar. Eles vão te trair, eles vão te deixar, eles vão te negar, eles vão arrepender, eles vão sair fora da linha. E Jesus caladinho dizendo, pode apertar, pode esmagar, eu vou levar os pecados dele, eu vou levar as transgressões, eu vou levar as iniquidades, eu vou indo, porque cada vez que eu pisar, eles vão sendo sarados, cada vez que eu pisar, eles estão sendo sarados através do meu. Aleluia. Aleluia. Como se não bastasse castigo que nos traz a paz. Falei, Senhor, eu quero levar uma palavra hoje voltada para a ceia, para o Calvário. Quando nós olhamos castigo que nos traz a paz, aponta uma penalidade. Eu recebi uma multa, chegou no meu endereço. Chegou uma cartinha lá do SMT para Valdemir Martins. Eu abri e falei, uai. Aí quando eu vi o neguinho na foto, rapaz, falei, uai, neguinho está sendo tirado foto. Eu falei, mas não foi eu não, porque não tenho cuidado danado. E aonde foi? Eu fui ler o endereço, Avenida Jataí. Eu falei, uai, rumo ao sítio Santo Luzia. Eu falei, uai. Eu falei, mas nem ele não, mas como não tem jeito, né? Tava uma foto ali atrás, não tinha como identificar que era ele. Aí eu lembrei, ainda lá é 7 de velocidade. Eu falei, vixe, aí piorou mesmo. Mas era. Aí eu lembrei do dia em que eu vacilei, indo para casa, 3 horas da tarde, saindo do restaurante. Estava louco para ir embora, e aí, naquela passadinha ali, acho que é 40, não sei, 50, aqui em frente ao Brasão, aqui em frente ao Laranjeira, passou 6h45, 6 ficou vermelho. Eu falei, vixe. Aí eu lembrei, falei, foi eu mesmo. Vou ter que pagar. Vai doer no bolso. Mas agora toda vez que eu venho para cá e para lá, eu já lembro da cartinha. Quando eu lembro da carta, eu reduzo, eu perturbei que vou quase parando. E nós temos que entender que quando nós vemos que aponta a penalidade, o castigo trouxe a paz, é uma penalidade que Jesus tomou sobre si. Jesus pegou a carta nossa, pegou a multa nossa que Satanás aplicou porque nós errou, e Jesus disse, me dá aí porque eu vou pagar. Glória a Deus. Pode me dar a conta dele que eu vou pagar. Pode me dar a conta que eu vou pagar. Pode sim. Não, mas não, Jesus disse, foi ele, não tem problema, eu vou pagar. Aleluia. Foi ela, não, mas eu vou pagar. Glória a Deus. Não, mas eu vou pegar, não, eu sou advogado deles. Aleluia. Quando você tem um advogado. E o castigo que nos traz a paz, essa penalidade Jesus tomou sobre si. Para quê? Para nos reconciliar com Deus. Aleluia.
tem um prazo para pagar a multa. Se eu não pagar naquela prisão que fica aqui, todos os dias primeiro, eu fico ali e o neguinho vai para o pátio. Por quê? Descumprindo aquilo que eles me aplicaram por negligência minha. Ah, mas foi um vacilo. Não tem isso. Eles não querem saber. Satanás não quer saber se você está vacilando ou não. E deixa eu te dizer uma coisa, vai doer hoje, mas vai curar amanhã. Naquele dia, se você vacilar hoje, Jesus não quer saber se você vacilou ou não. Não vai entrar. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu preguei no teu nome, eu fiz tudo no teu nome. Não, mas eu não vos conheço. Você não me conhece de todo o coração. Eu paguei as suas penalidades. Aleluia. Eu assumi os seus pecados. Glória a Deus. Eu assumi a sua dívida. Naquele dia eu disse: tetelestai, está pago, está rasgado. Aleluia. E mesmo assim, se nós não tomarmos cuidado, é por isso que temos que entender que agora na vida temos que andar com atenção. Ah, mas não tem sinalização. Tem sim. Jesus que é o caminho, Aleluia, a verdade e a vida. Glória a Deus. Então toda vez que você estiver seguindo Jesus, ele vai dizer: proibido entrar à direita, então segue reto. Aleluia. Glória a Deus. Proibido estacionar aqui, vai ter lugar que vai querer estacionar, e aí Jesus vai dizer: proibido estacionar. Detalhe, tem duas placas. Uma é um exímio, isso é um ciclo. Aí você pode estacionar temporariamente dentro do carro. Mas aquela que tem um X assim, nem dentro do carro você pode ficar. Mas somos tão teimosos que paramos ali e dizemos: vou ali rapidinho. E quando você chegar, o carro não está lá. Cadê, meu Deus? O guincho levou. Ah não, mas que injustiça. Injustiça não, foi sinalizado. Então quando você cair no erro, já foi sinalizado. O pecado é um acidente. É como ali no trânsito. Tem que ser um acidente que ninguém espera. E a Bíblia diz que o salário do pecado é A morte. E acidente, irmão, se não tomar cuidado, ele é fatal. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então nós entendemos que ferido foi pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado. Esmagado foi uma penalidade que ele tomou para si, para pagar por nós, para nós termos um reconciliamento com Deus. Glória a Deus. Agora, pelas suas feridas fomos curados, sarados. A cura espiritual, ela nos proporciona através de Cristo. Física, nós vamos no médico, nós vamos na UPA. E olha lá que tem hora que dá água no joelho, viu? E não consegue achar o que é. Faz exame daqui, faz exame dali, faz aqui, o médico diz: eu não sei o que você tem. Você está quase morrendo. Está morrendo. E o médico: eu não sei o que você tem. Mas Jesus, de repente, o médico dos médicos sabe. Aleluia. Então nós vamos entender que o sacrifício de Jesus não foi apenas uma morte, mas uma ação de amor que traz paz e salvação a toda a humanidade, Aleluia. a mim e a você. Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele faz isso, o sacrifício, ele foi ferido, esmagado por causa das nossas transgressões e levando sobre si, carregando sobre ele os nossos pecados. Sabe quando você pega o Isaac aí, ou quem pega o Davi, coloca nas costas, ou pega no colo assim, começa a pegar, e aí você começa a andar um pouquinho e pesa, logo você tira ele, fala: desce, dá licença, te coloca no lado, aí você diz: ai, nossa, né? O rei que ali no braço da luz, quando pensa um pouco, ela tem que pular no carrinho, porque pesa. Pega 1 quilo de sal e vai dar uma volta no setor. Eu quero ver se você vai me dizer, você vai falar que 1 quilo de sal é mais pesado que um par de arroz. Você andar com 1 quilo de sal. Então aqui Jesus, ele não disse: ai, tira de mim. Não, não. Ele pegou todas. Aleluia. Para dizer assim, ó: Evandro, eu vou pegar os seus pecados para te aproximar de Deus. Marcos, eu vou tirar suas transgressões para te aproximar de Deus. Eulânia, eu vou pegar suas iniquidades, vou cobrir você para te aproximar de Deus. Aleluia.
William, eu vou tirar o castigo que estava sobre você e vou te dar paz para te aproximar de Deus. Aleluia. Então nós vamos ver o que? O significado do Calvário hoje. Nós podemos sair daqui dizendo que é o que? Sofrimento de Cristo. Sofrimento de Cristo. O Calvário simboliza um amor que demonstra uma suprema, além daquilo que nós podemos imaginar, um amor tão grande que passa tudo, dores físicas, emocionais, espirituais, só para cumprir-se, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Aleluia. Então Calvário é sofrimento de Cristo. Calvário, a cruz é o símbolo da salvação. Aleluia. Quando nós olhamos para a cruz não é apenas um instrumento de morte, não. Usada pelos romanos, que veio da Grécia para os romanos, para quê? Para poder crucificar os bandidos, para torturar, para ser uma morte cruel, para ser uma morte destruidora. Não, ela é um instrumento aonde simboliza a esperança, o perdão e a nova vida. Aleluia. É por isso que Jesus, é nela que encontramos a redenção. É por isso que Jesus disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aleluia. Vamos traduzir de um jeito mais fácil? Negue a si mesmo, tome esperança, Aleluia. tome fé e siga-me. Glória É isso a a cruz. Deus. A cruz é esperança, a cruz é fé, a Aleluia. cruz é perdão, a cruz é nova vida, a cruz nos ajuda a atravessar para o outro lado. Aleluia. O sacrifício de Jesus, ele é uma ponte entre Deus e o homem. Aleluia. Aonde Jesus é a ponte que nós vamos atravessar. Eu não sei se vocês conhecem o setor, mas aqui embaixo, aqui ali, quando eu trabalhava no Flamboyant, eu passava por onde hoje é uma avenida bonita que sai no Flamboyant, saindo da praça de esporte, e embaixo era um barranco e tinha que atravessar uma coisa chamada pinguela. Era melhor, porque para vir para o Flamboyant só pela segunda radial, irmão, era chão. Eu trabalhava e eu vinha a pé para economizar o City Pass. Eu tinha que passar por essa pinguela. E deixa eu te dizer uma coisa, pastor, por que não descia pelo morrinho, descia, passava por cima das árvores e subia? Porque o morro era alto. Eu precisava passar pela pinguela. O que quer dizer com isso? Quer dizer para você que Jesus é esta pinguela, dividindo entre os dois lados. Aleluia. E nós temos que passar por ele para ir para o outro lado. E quando nós passamos por Jesus, há um abismo embaixo. Eu não sei se você já passou por uma pinguela. Quem já passou? Pelo menos por uma pontezinha assim. Você passa assim. Imagine isso alto. Dá medo, dá pânico. É por isso que Jesus diz: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque está passando um lugar estreito. Mas por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7: há duas portas, há dois caminhos, o largo e o estreito. O estreito é a pinguelinha, irmão. Você tem que passar quase um passo por outro, equilibrando o corpo, porque senão aí não tem. E detalhe, não tem nem como segurar. Porque a madeira é lisa, é redonda, e se você for, você cai. E o que está lá embaixo? Em alguns lugares pedras, outros lugares você nem sabe, mas tem que atravessar. Há um abismo grande de um lado e do outro, mas Jesus diz: se vir por mim dá certo. Aleluia. E eu atravessava todos os dias. Hoje é uma linda avenida lá. Eu passo por lá e falo: eu sofri tanto. Mas glória a Deus. Nós temos que entender que Jesus está rompendo o muro do pecado e oferecendo um acesso à vida eterna. Jesus, ele rompe o muro do pecado dizendo: eu tenho para você acesso à vida eterna. Estou terminando, Aleluia. irmão, ceia. Quando nós refletimos sobre o amor de Cristo,
Nós podemos então entender que, como reação do sacrifício de Jesus, somos chamados a amar uns aos outros. Aleluia. Olhar para Jesus não tem como escapar disso. Então nós temos que amar uns aos outros, perdoar e buscar uma vida que reflita esse amor. Temos que Aleluia. perdoar, temos que amar. Quando olhamos para esse sacrifício, nós podemos então refletir que viver em gratidão é, como foi dito no culto ontem, uma oportunidade de agradecer a Deus por Aleluia. tudo que Ele fez. Agradecer pelo sacrifício de Jesus, vivendo de maneira que nós venhamos honrar Jesus. Aleluia. Honrar. É difícil, irmão, mas nós podemos conseguir. Glória a E deixa eu te Deus. dizer, você vai tropeçar mesmo, porque o caminho tem muita pedra e tropeço. Mas eu nunca vi uma pedra grande derrubar ninguém. Sempre o que derruba é uma pedra pequena. Sempre o que me derrubou foi um cascarinho. Andando de moto, graças a Deus, nunca caí, né? Só me estribuchar no chão, me bater na moto, deu perda total. Mas quando a gente vai andando que escorrega, eu já vi muitos caírem por causa de uma pedrinha, uma areinha. Então tome cuidado com as pedras pequenas. Não fique pensando que pedra é grande que vai derrubar você, não. As pedras grandes que vir, você vai montando um altar Aleluia. para adorar a Deus. E depois que ela estiver pronta, você sobe em cima e diz assim, ó, eu venci. Aleluia. Então vamos viver em gratidão. Vamos ser compromissados com uma missão que Deus nos entregou. E qual que é essa missão? Ajudando e servindo e levando a palavra da salvação. Aleluia. Não precisa muito difícil, não, irmão. Não precisa preparar uma diocese, não precisa preparar uma homilética, não. Jesus salva. Aleluia. Jesus liberta. O que mais tem para dizer? Calvário, redenção e cruz. Quer mais? Tá bom ou quer mais? Aleluia. Calvário, redenção e cruz. Salvação, perdão e amor. É o que Deus tem para nós. Aleluia. Então buscar a cura e a libertação. Nós temos que estar reconhecendo que Jesus foi ferido. Quando nós buscamos a cura e a libertação, nós estamos dizendo assim, Jesus, eu reconheço que o Senhor foi ferido pelas minhas transgressões. Aleluia. É por isso que devemos buscar uma cura espiritual. Devemos buscar uma cura física. Devemos entender que há enfermidades que nos afastam de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, já terminando essa mensagem. A partir de hoje eu te dou um conselho. Que eu, antes de dar esse conselho hoje, pela tarde, quando eu estava me arrumando, eu tomei uma decisão. Eu falei para o Senhor, aquilo que me afasta do Senhor, eu vou afastar de mim. Aleluia. Doa a quem doer, seja o que for, eu estou indo para o céu. Glória. Eu estou lutando para ir para o céu. Então aquilo que me afasta do Senhor, eu vou afastar da minha vida. Aleluia. Essa é a maior gratidão, recompensa, irmão. Ah, mas como é que vai fazer? Não posso afastar isso, não pode não. Então, você não crê em Jesus. Mas se eu tirar agora, vai doer. Tira, vai doer hoje, vai curar depois. Aleluia. Dependendo daquilo que está te afastando hoje, vai ser tratado por Cristo. Glória a Deus. Então entenda isso, afaste de você aquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Porque nós temos que entender, devemos buscar uma cura espiritual. Ah, mas eu estou com enfermidade física, preocupa não, vai no médico, Deus abre porta. Aleluia. Mas se for enfermidade, você vai em todos os médicos, o melhor médico do mundo, ele não vai saber o que é. Mas o dia que você for para Jesus, em momento, num segundo ele te cura, e você perdeu, e quem sabe 12 anos igual aquela mulher. Aleluia. Quando ela disse, se eu ao menos tocar, usou a fé, serei salva, serei curada. Aleluia. Ela só queria ser curada. Nós às vezes estamos querendo ser curados, mas Jesus disse, além da cura eu tenho salvação. Glória. Deus sempre tem um pouquinho a mais. A gente quer uma coisa, Ele dá mais. Aleluia. Então entenda isso, com Jesus é assim.
nunca é no limite, igual nosso cartão de crédito. Depois que estoura o limite, já era. Paga não para ver. No outro mês é o dobro. Paga não para ver. Recebe uma cartinha no Serasa. Paga não para ver. Acabou. Enquanto você não paga, não, o crédito não volta. E olha lá, se você demorar 2, 3 meses para pagar, você perde o crédito e perde o cartão. E Jesus, Ele não tem limite para nos ajudar. Aleluia. Ele não tem limite para nos abençoar. Glória Então, a irmãos, o Deus. Calvário nos ensina que o amor de Deus é incomparável. E que por meio do sacrifício de Jesus, temos esperança de uma vida nova em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Que possamos refletir todos os dias, todos os momentos, sobre o que Cristo fez por nós. E responder com uma vida de gratidão, amor e detalhe, irmão, entrega. Nós entregamos nossa vida para o trabalho. Nós nos matamos no trabalho. E quando chega no momento, o patrão não gosta de uma coisa, ele acaba com você. E você dá vontade, dá um nó na garganta e diz, eu vou embora. Mas aí quando você dá um passo, você lembra, eu preciso. Você se entrega no seu casamento. E às vezes é decepcionado. Mas você não pode parar, porque você tem que prosseguir. Mas nós não nos entregamos para Jesus, todo o nosso ser. Então que esta semana nós venhamos entender, que nós venhamos estar diariamente entendendo sobre o que Cristo fez por nós, segunda, terça, quarta, quinta, Aleluia. pensando no que Ele fez, e que nós venhamos responder com amor e gratidão. E eu lanço um desafio para nós nesta semana que vamos ficar. Que nós venhamos estar essa semana compartilhando uma mensagem de esperança e salvação. Lembrando que o caminho para Deus passa pelo Calvário, onde Jesus se entregou por nós. Então entregue-se por Ele, porque Ele já entregou por nós. Aleluia. Não é igual o nosso trabalho, que nós temos que trabalhar começo do mês agora. Vamos ter que trabalhar o mês todo, nos entregar, nos ralar para poder o patrão entregar alguma coisa para nós no final do mês. E olha lá, que se você faltar, você perde o dia, perde a assiduidade, e aí você vai falar, não, mas eu não pude vir. Vai dizer, não estou nem aí. Eu precisava de você aqui. Não, mas não deu para vir, eu precisava de você aqui. Aí ele precisava tanto, ele tinha tanto carinho por você, ele te elogia tanto, que o dia que você adoece, que fala assim, não tem como ir, ele arruma outro. E nunca mais se lembra. Vou orar agora. Eu falei com a pastora, lembrei de algo. Falei com ela, acho que foi hoje. Acho que foi hoje, eu passei pela cena que semana passada, retrasada, pelo acidente lá perto de casa. A gente esteve lá para dar um auxílio. Eu disse para minha esposa que passou-se os dias e eu observando, parece que ninguém morreu ali. Sabe aquela rotatória lá perto da nossa casa? Ali parece que nem aconteceu nada. Eu parado, refletindo, pensando. O jeito estava lá, um motoqueiro veio, outro carro veio. Mas engraçado que nos primeiros dias todo mundo chegava, parava os quatro lados e um ficava todo assim. Mas passou-se os dias, acabou a reportagem, está do mesmo jeito. Eu disse para a pastora, está vendo? Assim está sendo a nossa vida com Cristo. No momento que aperta, que Deus dá a salvação, que Deus dá a porta aberta, a gente vai devagarzinho, vai com Deus, vai adorando, é glória a Deus, é aleluia. Mas quando frouxa, que a gente começa a esquecer da prova, começa a esquecer da luta, a gente começa a acelerar demais e esquecer os pares, furar o sinal vermelho. O que nós viemos refletir. Vamos colocar os pés aqueles que vão participar da ceia, por favor. Louvado seja Deus. Presbítero Marco e Diácono Evandro, pega ali
Incrementa C. 1 Coríntios capítulo 11, por favor.